Sejam muito bem-vindos ao Pingas e Tombos. Eu sou o Nicolas, CEO de empresas e homem de negócios há mais de 30 anos. E como homem de negócios, eu aprendi que uma parte importante do sucesso são os acertos, a atitude, ah, as superações, enfim, as pingas. Mais que os erros, perrengues e fracassos são tão importantes quanto as pingas. Por isso o nome Pingas e Tombos. Esse é um podcast para você se inspirar e aprender com pessoas de muito sucesso e verificar os seus erros e acertos. E hoje eu tenho um enorme prazer, uma honra de estar aqui com o querido Cuca, Cuca Galo, né? Cuca, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Nicolas. Poxa, é uma honra. E estar do lado de cá, né? Porque normalmente eu estou aí, hoje é muito É, bom. para quem eventualmente não conheça, o Cuca é uma referência em toda a parte de marketing, de comunicação, já trabalhou em grandes emissoras de TV, enfim, tem um histórico que nós vamos cobrir aqui, mas eu queria fazer um agradecimento especial, Cuca, né? Só para vocês saberem, o Cuca, ele hoje se encontra em Ribeirão Preto e ele veio de Me Ribeirão Preto. encontrava. Não, mas tudo bem, mas ainda se encontra. Aí ele me encontra. E assim, ele veio de Ribeirão Preto especificamente apenas para gravar aqui nos estúdios da Filmilab, né, que nós temos aqui na Fricaneca. E você volta hoje ainda para Ribeirão Preto, é isso? Isso mesmo, você vê como eu tenho um prestígio e como você tem prestígio, na verdade, né? Porque, pô, é uma honra muito grande de prestigiar você e estar junto nesse projeto que eu achei incrível. Bom, eu só queria comentar assim, se tem uma palavra que define isso do meu lado é gratidão, Cuca. Ah, Não tenho como agradecer, a gente sabe que não é um sacrifício pequeno. E, de novo, toda a minha consideração e minha gratidão por isso. muito obrigado. Poxa, eu viria quantas vezes, virei quantas vezes for necessário, se você achar que eu possa ajudar e somar na vida das pessoas, conte comigo. Afinal de contas, o meu projeto é para ajudar as pessoas acima de 50 anos mais, que é o seu caso e de muitos dos amigos nossos. Mas vamos lá. E aqui é super interessante, né? Porque, Cuca, só fazendo uma parte, o Cuca tem todo um canal e ele vai contar um pouco para gente, né? O Homens de Prata. Eu mesmo já cheguei, né, a ser entrevistado gentilmente por você, e são, poxa, dezenas ou centenas já de entrevistas. Então, o Cuca sempre esteve do outro lado, né? Do lado de quem está fazendo, vamos dizer, entrevista, embora isso aqui seja uma conversa muito super tranquila, né? Como é que é para você inverter o lado? Cara, é tão bom. Sabe por quê? Porque sempre eu fico tendo que, né, monitorar, dirigir o projeto. E aqui é bom porque eu posso falar. Porque na maioria das vezes eu não falo de mim, não falo das coisas, eu sempre abordo muito a pessoa que está sendo entrevistada por mim ou participando do programa. Então o foco é das histórias e experiências das pessoas que estão do outro lado. E hoje aqui, tendo essa oportunidade, é muito legal, porque na verdade é a segunda vez que eu participo, na verdade, três, como entrevistado. E eu sempre evito, porque como eu também tenho outro lado, eu tomo um certo cuidado. Mas é bom demais poder falar. E vamos lá, falar um monte, meter o pau em todo mundo agora. Oh, vai ser uma lavação de roupa suja aqui que vocês não podem imaginar. Bastidores mil. Mas, Cuquinha, queria começar te perguntando, né? Quem que é o Cuca? O Cuca é um publicitário há 45 anos, 65 anos, pai de três filhos, um neto, um cara incansável, um guerreiro que luta todos os dias, sempre atrás de fazer coisas do bem, não só para os outros, mas para mim também, e as pessoas que estão ao meu lado, eu procuro não parar nunca. E eu sou esse cara capricorniano que tenho como meta na solução. Não tenho meta em problema, nem para no problema. Eu sou um cara obstinado pela solução. Como de comunicação, isso eu acho que facilita um pouco. E, Cuca, quem conhece você, assim, eu sou testemunha disso, né? Você é uma pessoa absolutamente incansável e tem uma determinação, cara, isso a gente sente, né? O próprio Homens de Prata, né, onde nós nos aproximamos,
chama muito atenção. Isso já vem desde assim, eu tenho a impressão que você deve ter sido aquela criança, eh, que era imparável, o terror dos adultos. É isso? Não, sempre fui não, não faz isso comigo, não, eu sempre fui bonzinho, eu sempre fui o dos netos, o poxa, É mesmo? bonzinho, mas eu sempre fui obstinado por negócio, eu sempre fui atrás de negócio. Meu pai, graças a Deus, tinha uma posição, graças a Deus eu não sei, né, mas tinha uma posição na época da minha até a minha adolescência muito bem de vida, tinha uma situação tranquila, e mesmo assim, eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos como office boy do meu pai, para ganhar o primeiro carro com 15 anos, também tem essa. Mas é assim, quer ter carro, vai pagar a sua gasolina. E eu era office boy, ia de ônibus Santo Amaro até o centro da cidade, ficava a tarde inteira em cartório financeira. Não tinha internet, né, nessa época, e voltava todos os dias para poder ganhar um dinheiro da gasolina para ir para a escola. E o que que isso te ensinou? O que que você levou dessa fase aí que foi o começo, né, foi o Nós estamos falando aí de 50 anos atrás, por aí. Cara, assim, por eu ser um cara que me acho bem comunicativo, né, essa determinação você por sempre foi? sempre fui de criar grupos, de me aproximar de pessoas, de ter gente ao meu lado, várias turmas, turma de faculdade, de escola, de bairro, de moto. Não, eu tenho várias, eu hoje mesmo faço Ou seja, você é o que agitava, eu não sei se agitar, mas eu fazia barulho. Mas eu sempre fui muito feliz e muito determinado a desafios. Então, eu com 19 anos fui trabalhar com o J. Ávila na Traffic, vender placa de campo, campo de Então, futebol. você me contou, e para mim isso, assim, bate na minha memória afetiva, né, porque eu nos anos 80, né, a gente acompanhava muito o trabalho, que você acabou fazendo, né, que a própria Bandeirantes, assim, eu não sei o quanto que a Traffic tinha com a Bandeirantes, né, e você vai me contar exatamente, mas, em algum momento você participa de toda a montagem do que virou a ser puxa, como é que chamava? O Domingo do Show de Esporte, o esporte. Show do Esporte. É. Assim, na verdade, eu fui trabalhar com ela, porque eu sempre quis negócio, tinha E o Ávila, o J. Ávila foi uma ah, já referência. foi, ele era jornalista da Globo, apresentava o esporte local, ele tinha, junto com o Ciro José, que era o diretor de esporte, Ciro eles tinham essa José. empresa, a Traffic, que vendia não só placas de campo, mas vendiam publicidade em ponto de ônibus. E eu fui para lá, por relações familiares de amigos, começa a trabalhar aí. E eu fui trabalhar com ele, vender placa de campo, em função do relacionamento familiar que eu tinha. E fui muito bem. E aí, em determinado momento, 2, 3 anos depois, aí eu já estava fazendo publicidade e tudo, o Kiko, que era sócio do Luciano do Vale, ele é filho do Blota Júnior, né, o Kiko, montou, ele era diretor de marketing da Calói, e ele acabou montando a promoção, junto com o Zé Coco, que a gente falou outro dia, o Luciano do Vale, montaram um programa de esportes na TV Record. Aí me chamaram para vender para. Bandeirantes, né, desculpa. Não, antes, na TV Record. Nós ficamos Record? 6 meses na TV Record. Ah, Nós fizemos o Superkart, começou lá, o primeiro voleibol, quando o Luciano saiu da Globo, foi lá na Record. Ficamos 6 meses, aí foi negociado com a Bandeirantes, e só tinha eu no comercial na época. E aí eu fui o precursor da área comercial do Show do Esporte, isso foi em 83, por aí. E de lá eu fiquei muitos anos, por isso que eu falo que eu sou um precursor, porque depois vieram outras pessoas muito mais experientes que eu, mas que foi um ensinamento incrível. De repente você está num mundo, como a gente fala, porra, de louco, que vendiam tudo, os caras você, comerciais. o Cuca, e desculpa te interromper, mas assim, só para lembrar, né? Naquela época não tinha ESPN, não tinha Fox Sport. Tinha lá fora alguma Não, coisa, mas aqui no aqui não, Brasil não, não, não. nada. O Show do Esporte foi o primeiro canal de esporte. Assim, uma coisa, pô, você participou, né? Você. Cara, olha as coisas que a gente fez: Maguila, Rui Chapéu, Fórmula Indy, Superkart, futebol feminino, tudo isso eu participei. É muito legal você ver esportes que são esportes que o povo joga, o brasileiro adora, mas não tinha uma exibição assim na mídia como.
Pô, se transformou. sinuca, eu lembro que Sinuca, tinha. Rui Chapéu, já trouxemos o Steve Davis, acho que o Lembro Steve Davis, que veio do inglês, jogava pra caramba, não que sei se é jogava com coletinho, tudo. coletinho, é. E eu lembro que tinha uma posição, né? Que ele praticamente ficava colado É, não, era demais. Uhum. Então, assim, vários esportes, né? Por exemplo, o basquete, esportes que não tinham espaço na mídia. E nós tínhamos grandes atletas. E o mais engraçado era quando você saía para vender, falava assim, poxa, vôlei. Poxa, compra uma placa, eu compro um patrocínio. Quanto vale? Ninguém sabia quanto vale. E Então, como é que vocês fizeram? Como é que foi isso? teve Porque muita empresa que apoiou, muita empresa que teve essa visão, né? Por exemplo, as marcas de cigarro no começo patrocinavam muita gente, Marlboro foi um grande patrocinador, e outras empresas que participaram muito no começo, que tiveram muitos espaços. A própria 51, né, naquela época. Estou falando algumas marcas, pô, desculpa. tudo marca boa para patrocinar esporte, né? Então, hoje nenhuma, mas naquela época era cerveja, né? A gente tinha as cervejas todas, marca de cigarro. Tinha um monte de empresas, né, que patrocinavam. Era muito legal, cara. Era muito legal você ver o crescimento. E aí eu fiz essa carreira primeiro com Ávila, depois com Show do Esporte. Aí depois eu fui trabalhar no grupo Young Rubicon com o Roberto Justo, num projeto lá também, na Action Marketing. De lá fui para uma produtora de cinema, né? Depois eu saí e aí o Kiko montou o Sport Promotion, que aí ele fez projetos, né, outros projetos de esporte, mas não só com a Bandeirantes, com a Manchete, Tinta Manchete, com a SBT, uma série de emissoras. E eu fui fazendo sempre área comercial, aí já como gestor da área comercial de tudo. Eu fiquei até em 98 montar minha agência de promoção e eventos. Agora, Cuca, assim, a gente de fora, né, acha Desculpa se eu estou me alongando, hein? não, não, é assim, a gente de fora acha que, pô, isso é super glamouroso, né? Porque, pô, esporte, eventos, mídia, né? Tem uma aura em cima disso. É tão glamouroso assim? Não é? É uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. O mercado, naquela época, né? Hoje eu não sei como é que anda as áreas comerciais, mas naquela época que você precisava ir buscar, poxa, um Matic, né? Nas agências de propaganda para levar para emissora de televisão, vim da Paulista até o Morumbi para levar texto, era divertidíssimo. Os encontros que nós tínhamos, né, dos pessoal de departamento comerciais e artístico de várias emissoras de televisão. Então, eu lembro do Extinto Pandora, ali na Cidade do Jardim, todo mundo ia para lá todo final de tarde. Por isso que eu quase me tornei um alcoólatra. É, Tanto que porque imagino que um eu com pessoal. 22 anos e os caras 40, 50 bebendo o dia inteiro. Não, mas era só gente boa, tinha gente bacana pra Você deve ter caramba. conhecido muita gente, né? Conheci. Posso dizer que eu conheci bastante gente naquela época, né? De várias emissoras, tive bastante contato. Era legal, o pessoal de rádio também. É uma experiência bem legal. E aí, em algum momento, você empreende, você monta a tua agência. Então, em 98, foi devido ao esporte que eu montei minha agência. Eu sempre quis ser empreendedor. Eu sempre tive esse dom, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero o meu. E não dava para montar um projeto de televisão naquela época. Mas aí foi coincidência, você conheceu o Giovanni do Vôlei Didio, que é meu Sim. amigão. Naquela época, ele já era cliente, meu pai tinha loja de automóveis. Quando ele jogava no Banespa com 18 anos, ele ia comprar carro lá, porque o meu primo era gerente do Banespa, Que de barato. esportes. Aí o Giovanni, um belo dia, me liga, fala, Cuca, eu e o Tani estamos indo para areia, vamos jogar beach vôlei. Você não me ajuda a arrumar um patrocínio? E eu tinha muito contato. Quando você trabalha num veículo de comunicação naquela época, que não é de ponta, você tem que abordar muito o cliente. Por isso que minhas relações foram muito fortalecidas junto ao mundo corporativo, né? Não só a agência de propaganda. Porque a gente vendia traço de audiência. Então, você vender 1% ao traço contra 70% da Globo, era difícil. E o esporte Ainda começando. mais naquela época. E começando Nossa. esporte, né? Mas aí tem histórias que você não faz ideia, do Maguila. Né? E aí, um belo dia, o Giovanni me liga, Cuca, me ajuda a arrumar um patrocínio. A gente está saindo, nós só temos um patrocíniozinho aqui no Rio. A Nestlé, eu fazia muito negócio com a Nestlé. A Nestlé, eu liguei para um diretor, na época era o Gilberto Mônaco. Gilberto, porra, tem um negócio do Giovanni assim, o que você acha? Pô, ele me ofereceu tudo, ele falou,
Ele estava no Rio, inclusive. "Ah, tá bom, deixa eu pensar". Aí na terça-feira ele me ligou. Falei com isso no meio da semana, na sexta ele me ligou: "Dá para você falar comigo na terça-feira da próxima?" Eu lembro direitinho. Eu falei: "Vamos". Ele falou: "Ó, Cuca, é o seguinte, a gente quer o Giovanni e o Tandy, mas eu quero que você monte não só o Giovanni e o Tandy, um time olímpico para a Olimpíada de 2000". Uau. Aí eu montei uma equipe com 11 atletas. Tinha Robert Schein, Luiz, como é que ele chama? Da natação, Daniele Zangrando do judô, um monte, o Goiama do tênis de mesa. E aí nasceu minha agência, como um marketing esportivo para arrumar patrocinadores e... Puta, mas que começo fantástico. Não, foi uma estrela, né? Desculpa o termo, Nossa. mas foi isso. E aí foi, de uma hora eu saí de lá e comecei no primeiro ano, depois levei a Jaqueline e a Ana Paula para o vôlei também, com patrocínio da Puta, que Iropa. era uma dupla. Nossa, então Nossa. foi, até elas brigarem, perdi um contrato imenso, mas elas foram muito gente boa comigo, não posso falar. Mas o perrengue foi o quê? Porque ela me largou na mão, elas me largaram na mão no meio do contrato. Mas é isso que eu ia te perguntar. Assim, tudo bem, nomes maravilhosos. Só que assim, cada estrela tem o seu ego, tem as Mas o esporte tem menos, relações. cara. O esporte tem menos. Eu lembro lá no Esporte Promotor, porra, eu, o Pelé, tá toda hora lá, e o Rivelino que trabalhava junto com a gente, ia o Maguila, puta, Emerson Fittipaldi, todo mundo ia, e na boa, eles são super de boa. Acho que fora do esporte tem um pouco mais de três. E aí não fosse isso, um ano depois, um ano e meio depois, eu falei, pô, isso aqui só com um atleta. Aí um amigo meu, eu tenho muita sorte com as coisas, né? Que era da Bayer, me chamou: "Cuca, você não consegue fazer um projeto para mim? Eu preciso fazer uma ação promocional". Vai daqui. Eu peguei e montei uma ação de uma feira. Como eu tinha esporte, né? Eu montei um stand para eles com todas as atividades. E as atividades era o Fernando Vanucci que fazia as atividades. E era, lembro direitinho, era a dupla que detona a campanha. Era estarecido e responsável. Então, a dupla, eu coloquei um casal de alterofilistas que faziam um sorteio. E aí o Fernando Vanucci ia todo dia fazer, sempre ligado ao esporte. E aí nasceu, você vê, meu primeiro cliente da agência foi Nestlé e Bayer. Pô, você não podia ter começado Melhor. espetáculo. E depois veio Microsoft, Mafra Seguros, Lenovo, Renault. Nossa, aí foi uma infinidade de clientes. Mas o Cuca, isso chama atenção, né? Você sempre atraiu, pô, empresas top, gente top. Por quê? Tem um dos Homens de Prata, que é o meu querido Wilson Borges, ele foi inclusive CEO da Medley, vice-presidente da Pfizer, e eu conheço ele fora da propaganda, desde clube no indiano que jogava bola. E eu gravei com ele, foi o quinto ou sexto dos quase 400 que a gente tem gravado hoje. E ele falou: sabe por que deu certo? Porque você tem uma relação com as pessoas, com as empresas, que não depende do posicionamento. Por exemplo, você fala com o CEO, com o vice-presidente, com o diretor e fala com quem opera. Então, o tratamento que você fala com todos é igual. O tratamento que eu dou para todos e o jeito que eu falo é a mesma coisa. Você vê, um exemplo que veio depois dessa conversa. Eu fechei com a Nestlé e o Giovanni Utanди. Foi com o Andrei, vice-presidente, o Gilberto Mônaco, diretor de refrigerados, e quem tocava era um analista, que hoje é um dos homens de prata, foi CEO da Lingerie, vice-presidente Que da legal. TAM, que é o Eduardo Costa. Olha só. Ok. E me liga, a gente tem uma relação porque eu nunca tratei diferente quem é o analista, porque é o analista que ia falar comigo sobre uma camiseta, sobre uma caneta, sobre um painel, sobre um vídeo, sobre um filme, qualquer coisa. Sempre quem trata no dia a dia. E sempre fui muito centralizador, que isso é uma coisa que talvez peque, mas também me dá essa segurança de fazer as coisas e as pessoas têm muita afinidade comigo por isso. Então, Cuca, mas aí me chama atenção também, né? Porque, assim, me parece que você consegue esse tipo de conexão, né? E sempre conseguiu, muito em função de que você sempre se envolveu com o todo, né? É, Então também. você consegue ter uma perspectiva para poder conversar com cada um naquilo que realmente interessa e no nível que interessa. Faz sentido isso? Faz sentido. Mas também tem perrengue, viu?
Tem, Não, tem, era tem uns tombinhos aí, tá tudo lindo, né? Mas tem uns tombinhos. Você não ri, viu? Você que tá ali, ficar só rindo ali, ó. só para vocês entenderem, né? É É. que o Cuca está apontando, né? A gente tem o Breno aqui conosco, né? Da equipe da Filmilab. É o que manda aqui, viu? Isso aqui não manda nada. Ele já mandou dois aqui, ó. Cala a boca, fica quieto. Mas vamos lá, você quer entrar um pouco nos perrengues ou vamos pular Ah, essa assim, ponta? perrengue tem de tudo, né? Você tem desde pessoal, empresarial. O que que você quer saber? Puta, eu quero saber tudo. Puta, o cara é fofoqueiro, você vai me entregar para todo mundo. Não, perrengue. Profissional, que acaba levando ao pessoal, né? É assim, a primeira grande crise que eu tive. Bom, primeiro eu tive a primeira separação, né? Que fiquei casado há 14 anos, tenho 2 filhos. E depois não tive problemas financeiros nesse período. Ou problemas maiores, maior que esse não pode ser, que uma separação é triste, né? Mas graças a Deus está tudo bem. Aí durante o segundo casamento, era um período onde eu estava muito bem, né? Aquele período onde você já tem prédio próprio, já financeiramente, né? Aquele monte de carro, aquele monte de barco, aquele monte de coisa que você gasta não serve para nada, né? Serve para divertir mais os outros que é você. Não, eu curti bastante, não posso reclamar. Eu sou um cara que tudo que eu tive eu aproveitei bastante meus bens materiais. Tá? E que Mas, justo também, né? Eu acho que a gente só não pode se apegar e achar que aquilo lá somos nós. mas eu nunca coloquei os meus bens materiais acima de nada, principalmente da família e dos filhos. Meus filhos, para mim, os três são inquestionáveis. E meu neto também, que é o pequenininho de 14 anos. Então, aí chegou a primeira grande crise, veio em função do Lehman Brothers, lembra? Em Lembro, 2008. 2008. 2008, que ali foi. Eu já estava com a agência há 10 anos quase, e bombando, e cliente muito bons, prédio próprio. Nossa, eu estava. Sabe quando você está Você faturando? achou que você estava. Já estava faturando como gente grande, não baixinho, mas gente grande. E com uma média de pelo menos 12 clientes na agência, tudo desse nível, fazendo evento na Europa, Estados Unidos, um monte de lugar. Realmente eu tinha uma carteira de clientes e serviços muito legal. Era bacana trabalhar. Era só você ou você tinha sócios? Só Como é só que... eu. Tinha 2 sócios que eram mais diretores, que tinham lá 1% cada um. Entrava e Ou saía. seja, o negócio era seu. Era meu, foi criado por mim. E nesse meio tempo estourou isso aí. E eu tinha alguns clientes que eu tinha contrato. Então você imagina um exemplo, só para atender a Microsoft na criação tinha 12 pessoas. Então, não era um gigante, mas com uma agência de promoção e eventos é grande. Então, você tem um contrato onde você só é comissionado, a base do que você ganha é sobre investimento, percentual do investimento, e de repente cortam tudo, te chamam, nós vamos parar por 90 dias, nós não vamos fazer nada. Você quer romper o contrato? Eu não vou romper o contrato. Com a Depois, Microsoft ou com uma grande entrei numa empresa. concorrência de 50 agências, só entraram 3. Eu fui uma das 3. Não vou jogar fora um contrato desse. Aí eu quis bancar toda a operação. Só que esses 90 dias viraram quase 360 dias. Nossa, meu E Deus do aí, céu. para esse, para aquele, para todo mundo, e você aí entrou numa ciranda, e você tem que ter os profissionais, senão você não atende, e você não pode. Nossa, um horror. E aí foi um perrengue que desequilibrou totalmente o meu emocional, tudo que eu tinha. Foi um horror, um horror. Como é que você enfrentou? Vamos bater. Porque assim, Cuca, vamos combinar que empreender no Brasil não é para qualquer um. É, você precisa ter, sei lá, né? Você Fôlego, precisa, dinheiro e ser rápido. e precisa ser o Super-Homem, o Homem-Aranha e o, sei lá, o Jaspion, tudo junto. É. É, cara, como é que esse negócio, isso acabou afetando você, acabou afetando Afeta a tudo. sua Tudo. vida familiar? Tudo, 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 tudo. Acaba de um jeito que você não imagina. Principalmente, quero honrar as coisas. E você não consegue honrar. Então, Esse é o literalmente. pior, né? Você ser honesto e Então, não aí ter o você, dinheiro. assim, de vender, começa a vender coisa. Né? Você vai se desfazendo, só que você não consegue desarticular.
tudo que você construiu, todo mundo que está por trás de você, família, as pessoas funcionam. Somente isso, eu tinha muito cuidado com isso. As pessoas que participavam, as pessoas que tinham eh, resultado no seu foco, né? Você tem resultado para ganhar. Então era difícil. Então eu tentei, banquei, 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 banquei. Aí eu entrou no banco. Se eu tivesse entrado antes de bancar, a situação seria mais suave, porque você tinha. Bom, o que que eu fiz? Fui terminando. E só um parênteses, Cuca, e de novo, né, porque não é só você. Puta, isso acontece todo dia no Todo Brasil, dia, né, em qualquer lugar, mas o Brasil é pior, né, mas mas assim, isso chama atenção, né. O bom empreendedor acredita nele mesmo, acredita no negócio, e a gente sabe que no Brasil, você vai ter períodos bons e ruins, né, porque é um mercado volátil. E aí você entra numas de salvar o negócio, porque, pô, em algum momento ele vai se recuperar. e eu tenho uma coisa, a gente é muito vaidoso, empreendedor pequeno, é pequeno, ganhava muito dinheiro, mas era um negócio pequeno, tinha grandes empresas, mas era uma empresa pequena, e você construi aquilo, vê aquilo tudo indo embora, você fala: "Meu Deus, vocês não sabem o que é isso, pelo ralo, gente, mas ontem estava tudo certo". E a velocidade que aquilo vai caindo, vai caindo, vai caindo, é uma coisa impressionante, é um dominó atrás do outro, e segura aqui, cai ali, depois não segura mais nada. Bom, E mas eu tive uma sorte. vamos lá. Isso foi em 2009. Eu tive 2 clientes que: "Vamos fazer um negócio?". 2009 para 2010. Que é a Mafre, que inclusive o meu sócio era o CEO na época nem era, ele estava na, acho que estava na nossa caixa Mafre, e a Bayer, que foi meu primeiro cliente, voltou para fazer o negócio. E aí a gente começou a fazer novo, a Lenovo de novo, Lenovo. Depois veio 2011 de novo a nova crise. Aí eu resolvi, aí já estava enxuto, resolvi trabalhar em casa. Aí me associei a uma outra empresa, a Mixon, montamos uma empresa durante 11 meses. Falei, bom, e a minha empresinha ficou lá. De repente, veio de novo, mais uma vez, a Bayer, a Mafra e mais não sei quem, me pediram um projeto que aí eu montei a agência de novo. Puta, que legal, né? Você vê como. Mas aí é nome, né? Aí é o que você construiu para os caras olharem e falar, poxa, vamos. Mas o pior é você terminar uma empresa por causa de uma briga interna familiar e com sócio. Porque eu nunca tive sócio. Nos últimos 5 anos da agência, eu tive sócio, uma sócia, e a minha esposa na época também era sócia, como administrativa, porque eu tinha um investidor já, e como ela trabalhava em banco, o cara falou, deixa ela cuidar do dinheiro. Eu falei, putz, é melhor. E aí teve um fight entre os três e a empresa sumiu. Pô, Sumiu, me separei, saí de casa com uma mala, um computador e um passaporte. Nem cartão de crédito, porque na última crise eu deixei tudo. Tivemos que bloquear, né? Blindar patrimônio, como nós não éramos casados. Era tudo o nome dela. Graças a Deus que blindou para ela e para o meu filho. E eu saí com uma mão na frente e outra atrás. o que você pensou naquela. Enfim, Cara, é que foi uma coisa muito triste, né? Nós tivemos agressões mútuas e muitas coisas. Aí eu fui embora do Brasil. você saiu do Brasil. Fiquei 4 meses em Portugal. Fui fazer um projeto que eu já estava começando com a minha ex-esposa, que não deu certo, que era montar uma pizzaria. Sou pizzaiolo amador. É mesmo? Há 31 anos, cara. Depois eu mando foto para vocês verem. Que legal, cara. Então eu não deu certo lá, e quando eu voltei para o Brasil, eu falei, o que que eu vou fazer? E agora? Uma amiga E minha, com que idade você estava, mais ou menos? eu fui para lá com 58. Tô com 65, 58. Foi agora, recente. E aí eu voltei, não tinha o que fazer. Antes de embarcar, uma amiga da Granja Viana, onde eu morava, pô, procura falando de tal que tem um projeto de 60 anos para mulheres. Vê se você vai lá, você é publicitário, faz alguma coisa. Eu cheguei e comecei a pesquisar, vi que não tinha nada para homem. Aí criei o Homens de Prata. Que legal, Cuca. Graças a Deus, estamos aí há 6 anos e 3 meses no ar. Não é fácil,
porque tem perrengues nessa área que você sabe. Todo mundo acha lindo ter 54 milhões de pessoas, 2 trilhões de economia por ano, mas não se faz dinheiro ainda. Então, Cuca, mas olha, eu Esse é um tombo, viu? é um tombo, mas não é um tombo único, né? Porque eu já conversei com várias, inclusive multinacionais, tal, que resolveram investir em diferentes modelos. Inclusive, essa semana fizeram contato aí sobre, enfim, casas para idosos, etc, etc. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas o fato é o seguinte, né? Todo mundo fala que é uma população que está crescendo, todo mundo fala que esse, de certa forma, é uma parte do futuro e cada vez mais a relevância econômica. Eu discordo do futuro, que é presente isso, Não, cara. então, Cuca, mas assim, o que eu mais vi foi empresas apostando, muitas vezes investindo e não tendo retorno. Porque E eu não está queria entender. estruturado, não está estruturado. Não tá, você vê, você vai no supermercado, você não consegue ler. Ah, Não, você não tem nada. não tem nada preparado para isso. Só que as empresas querem, com todo o respeito que eu tenho a elas querem resultado mais imediato e está certo, porque eles têm que vender. Só que não está preparado todo mundo. Você vê, mas quem mais consome hoje no período da tarde no supermercado e no período do meio da manhã? Quem são? São os 50 a mais. Quem tem mais dinheiro na faixa entre 20 anos e 50 anos? Os 50. Então, existe todo um cenário favorável, mas eu acho que falta um pouco de planejamento, não só das empresas, de todos nós. Então, Cuca, mas vamos lá. Eu vou tentar explorar isso por um. Esse é um tombaço. Não, então, mas vamos lá. Mas tem um tombo, mas tem uma pinga aqui enorme também, né? Porque, vamos lá. Pô, você está com 60 e poucos. 65. Se tudo correr bem, você Eu vai. chego ao 66? você- Cara, se tudo Pô, é correr daqui bem, 3 semanas, para, pô. você, você vai chegar aos 90 e tralalá. Ah, eu não quero não, pelo vou ser chato pra caramba. Aí o tombo vai ser quem vai cuidar de mim, cara. Para, vou ser uma pinga pra todo mundo. Ainda dá uns 3 divórcios, pô. Não, 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 calma, calma. Não, não, eu respeito. Eu tô muito bem hoje, graças a Deus. Mas, Cuco, o que eu quero bater aqui é o seguinte. Gente, existe toda uma geração, porque tudo bem, há 40, 50 anos atrás, você ia viver até os 60 e poucos anos, tal, você se Se aposentava vivesse, né? alguns anos, se vivesse, e aí morria. Vamos combinar. Hoje, de fato, a gente sabe que pô, a perspectiva de vida, né, do brasileiro média virou 76, 77 Hoje o anos. homem 76,4 e mulher 78, uns quebrados. Então, né, Pesquisa tem, hein? eu queria saber por que as mulheres sempre vivem um pouco mais que os homens. Né? Então vou te. Não, mas tem uma coisa simples, principalmente da nossa geração. Nossa geração é provedor, é aquele que tem obrigação de saber tudo. E o homem vai no médico com 50 anos, a mulher vai com 12 anos, cara. É. Ela se cuida, tem um hábito. Você, entre os nossos amigos, alguém fala que está doente? Não fala. Alguém fala que teve toque retal para ver a próstata? Não fala. Eu não sei o que é isso. Hein? Você tem medo de se apaixonar, né? Então, pô, então tem essas coisas que o homem não se cuida. Eu tenho um caso que eu não vou falar nomes, eu não gravei com a pessoa. Era um vice-presidente de uma grande empresa de tecnologia que estava sendo indicado por um dos nossos homens de prata. E ele falou o seguinte: vamos trazer essa pessoa. Pô, legal, pô, eu conheço, vamos fazer. Aí depois falou: não vamos não. Foi por quê? Então, cara, ele faz 6 meses que foi mandado embora. Ele põe o paletó e gravata e vai para recepção da empresa para a família não saber que ele perdeu o emprego. Nossa. E o presidente passa todo dia, como vai, tudo bem, os funcionários. E ele pediu para o presidente ficar na recepção e usar a salinha da recepção para atender algum parceiro dele que ele precisasse. Olha que humilhação. Mas é mais que uma Então, essa é da nossa geração. Tem essa coisa de ainda o machismo, tem aquela coisa, eu sou o provedor, eu sou a referência. Então, mas Cuca, você não acha
que a perspectiva está equivocada. Eu vou dizer o que eu penso, né? Até por conta de Blues 11, a gente Claro. conversou sobre Blues 11, né, quando você gentilmente me entrevistou. Vou repetir o que eu acabei de falar. Nós temos a possibilidade de viver até 90 e poucos anos. Com certeza. O que significa o seguinte: se você está com 65, meu amigo, Tenho 25. você ainda tem mais vida útil, absolutamente consciente, preparado, educado, etc., etc., do que você teve até agora. Ah, não tenha dúvida. E aí existe um erro que eu acho que é um erro da sociedade de olhar para a questão de idade com os conceitos de 50 anos E atrás. idoso é velhinho. As pessoas ainda têm esse negócio. Ah, idoso, acha que o cara não consegue andar, que precisa pôr um andador, que precisa de uma cuidadora, e não é isso. Quando você usa a palavra idoso, os caras te olham torto. Não, eu acho a palavra idoso horrível. Mas não deveria. Qual o problema de nós sermos idosos? Mas não deveria, mas tem esse preconceito. Não, mas o que eu digo é o seguinte: pô, se você. Olha só, com 10 anos, você tem muita energia, mas não sabe nada da vida. Né? Ainda mal foi educado, etc, etc. O que eu quero dizer é o seguinte: com 20 anos, isso muda um pouco. Com 30 muda, com 40 muda, com 50 muda, com 60 muda, até o momento em que você morreu. Ou seja, a pessoa, ela a cada momento vai viver uma experiência que é diferente. Então, Só que a gente joga como o fim da vida, então ó, você não serve para mais nada. eu faço uma analogia hoje, te cortando, desculpa. Vamos lá, não. Assim, você falou nessas faixas etárias, então vem muito de encontro o que eu penso. Não sei se é correta, mas para mim é. Quando você tem 10, pensando hoje na longevidade de 80, 90 anos, quando você tem 10 anos, ou 8 anos, vai, você tem a perspectiva, poxa, eu vou viver 10 vezes a minha idade. Então você está preocupado com a bola, com a roupa suja para dormir, né? Fazer um monte de coisa, a mãe fica só Você é imortal. Vamos dizer. Quando você vai para os 25 aos 50 anos, você quer viver só 25 anos para juntar dinheiro, para fazer isso. Aí não vê os filhos, não vê ninguém. Não é? Você vive uma vez só. Quando você está nos 50, 60, você vive todo dia. Puta, eu vou viver mais 25. Você não vive mais. Entendeu? Por exemplo, de 25 vai viver uma vez a sua idade. Você tem 25, vai viver nos 50. Quando você está nos 50, 60, você vive um ano de cada vez só. Então, de 10 para 1 e um dia. Um ano. Olha que loucura. Porque tem esse negócio, puta, cheguei aos 60, cheguei aos 65. O que eu preciso fazer? O que eu vou fazer para viver mais? Como é que eu vou ser respeitado? Como é que eu vou me aceitar? Como é que eu me junto dinheiro? Será que eu vou morar onde? Então, Cuca, mas é isso que eu estou falando. Isso não passa pela minha cabeça. Cara, Mas é só uma analogia de não, tempo, entendeu? eu entendi, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, tá dentro de cada um, e eu vou dizer para você, eu tive um exemplo muito claro, né, em algum momento eu empreendi, e nós fizemos um acordo, né, eu tinha uma comissão, um comitê, né, um conselho técnico-científico, e o presidente desse conselho chamava Dr. José Rosenberg. Rosenberg. Cuca, sabe quantos anos ele tinha? 90? Ele tinha 95 anos. É, porque eu lembro que ele era... Era a maior autoridade de antitabagismo do Brasil. Ah, eu não sabia disso. E eu vou dizer uma coisa, era uma pessoa absolutamente capaz, energia ótima, ele estava pensando no futuro, como é que ele conseguia impactar o Brasil enfim, representar bem o Brasil. Você colocava projetos na frente dele, ele encarava os projetos como uma questão de futuro e como dá para a gente fazer. Que 90 anos. Com 95? Eu vou te contar uma que é dessa semana. É diferente quando as pessoas têm a cabeça assim. Que é o Marcelino Romano, que é o CEO do Grupo Mega de Comunicação, ele tem 4 rádios. E ele tá uma lucidez, assim, você nem parece que ele tem 82 anos. A única coisa, pô, agora eu tô com labirintite, mas vai e volta. E ele tá querendo saber como é que ele vai montar um projeto desse de estúdio para fazer um mix de rádio e podcast e videocast.
querendo saber quanto tu vai gastar em equipamento, pedindo minha ajuda. Eu falei, caramba. E a empresa rodando, e ele está querendo investir, querendo fazer isso, fazer aquilo. Eu fiquei impressionado assim com a determinação e a capacidade que ele tem e energia que ele tem para fazer as coisas. É isso que você falou, 95 anos. Porque a idade não é fator determinante. Mas quando fala idoso, sim. Quando fala É, idoso, já pensa que o cara já está no fim da vida. É uma sacanagem isso, desculpa o termo. enfim, eu acho que assim, de novo, esse é um tema complexo. Agora, assim, você está no Vamos falar das ah, pingas, vai, vamos falar das pingas. Não é, Breno? Falar das pingas. Cuquinha, o que que você considera ou quais foram os maiores sucessos que você vê nessa tua carreira, nessa tua vida aí, extensa e bem vivida? Primeiro de tudo, são meus filhos, cara. Se tem alguma coisa que me emociona, são meus 3 filhos. Você tem proximidade com todos eles? Tenho. Tenho de tudo, cada um do seu jeito, cada um com a sua vida. Você tem jeito de ser paizão, né? Eu li Duro, eu sou mas chato, eu sou aquele meloso, chorão. Falo com eles, eu choro. Mando mensagem todo dia. Eles me provocam os 3 para eu chorar. Nossa, eles vivem me enchendo o saco. "Ó, lá vai chorar, ô bobão, ô dramático". Com todo o valentão que parece, com os 3 eu arreio, assim, de um jeito. Ô, Cuca, você sente isso, cara? À medida que a gente vai ficando mais velho, aí sim, a gente fica mais emocional, né? Eu sempre fui, assim, muito, assim, emocional, sempre me sensibilizei com as coisas, mas agora, principalmente quando fala de família. Se continuar aqui eu vou chorar. Eu acho que as pessoas se afastam muito uma das outras, a vida afasta, os filhos crescem. E uma coisa que eu sinto, assim, nas relações com as pessoas na nossa idade parecem próximas, mas não são. Isso é uma falta que eu sinto bastante. Você acha que todo mundo faz muita espuma, mas na hora do vamos ver? Não é nem isso, não é nem porque quer fazer, pelas condições que eles se encontram e as defesas que nós temos, a gente acaba se isolando. Eu não, eu sempre fui, ligo para todo mundo, falo com todo mundo, mas eu vejo que pessoas às vezes não vêm, não se aproximam ou não querem ter muito contato para não se comprometer com ele mesmo. Olha que loucura. Você acha que dói quando o cara se olha no espelho e de repente ele não vê tudo aquilo que ele gostaria de ver? Não sei se é isso, pode ser, pode ser. Mas as pessoas com a idade, como diz, mais experientes, são mais reativas, né? Também tem isso, tem muita gente que reage muito. Nesse nosso grupo Homens de Prata tem de tudo, cara. É muito interessante de ver as reações das pessoas. Eu tenho pessoas que me ligam só por prazer de obrigado por você me atender. Olha que coisa linda. Ao mesmo tempo é triste, porque não tem ninguém para falar. Então, as dores da nossa idade às vezes não aparecem. É a história do médico, a gente não vai no médico. Agora, Cuca, como é que você tem, assim, você conhece muita gente, mas você acha que você tem muitos amigos? Claro que não. Não, não, brincadeira. Eu acho que eu sou até um privilegiado, cara. Que assim, é claro que amizade mesmo do dia a dia a gente não consegue ter mais. Porque todo mundo tem sua família, tem seus filhos, tem netos, empresas, moram fora. Então, aquela amizade de muitos anos, alguns a gente acaba, vai mantendo. Amigos, dependendo do que você encara de amigo. Eu digo amigo, para mim, assim, e é uma coisa que mais recentemente eu vi até enfim, era um conteúdo sobre isso, que dizia o seguinte, cara, amigos vêm e vão, Ah, porque amigos dependem do teu contexto, daquele momento. Pô, às vezes, quem foi teu amigo lá na infância, hoje você já não tem nenhuma proximidade, quer dizer, tem algumas. Você quer saber um momento triste? Quero. Quando você precisa de dinheiro. Primeiro que nós não pedimos, né? A gente fica com vergonha se tiver. Mas se tiver que pedir, é difícil. Nossa Nossa geração é difícil. Quando você fala que tem um monte, todos são os amigos. Nossa, eu tenho um monte de conhecidos que são amigos. Nesse projeto, fiz muitos amigos, vamos dizer, que eu não esperava. Conheci gente como você, né, que está próximo, estamos fazendo, não só negócio, estamos desenvolvendo relações humanas, né? E tem pessoas que eu admiro que não se aproximam. Então, qual que é o amigo? É aquele que está com você nas
dores só, não. Quero também nas alegrias. Então, é difícil, por exemplo, eu ter uma relação muito. Eu sou chamado de Pocipiranga hoje. Ah, fala com o Cuca que ele tem lá. Fala com ele que ele te arruma. Então, o dia inteiro pessoas me ligando. E às vezes a contrapartida não é. Isso me chateia. Tem muita gente que pede, usufrui e não dá nem um oizinho. Ó, valeu. Isso me magoa mais do que dinheiro. As pessoas falam, poxa, como foi bom estar próximo de você, porque você Porque me levou. dinheiro não é o que, que move você, né? Qualquer, óbvio Ah, que hoje hoje. talvez. Não, é assim, Hoje eu talvez. Hoje, dinheiro meu, mal não como faz. família, hoje um cadinho ia bem, viu? Hoje um cadinho ia bem, não tem problema. E que você vê das pingas do Homens de Prata, né? Onde que você quer levar esse projeto? Olha, eu vou ser bem sincero, eu gostaria de não parar mais, porque tem, assim, cada vez mais histórias. Mas tem um problema, não é um problema, é uma situação que aí vem os tombos. As pingas é uma delícia fazer. Você tem história, você divide, você apoia pessoas, você contribui com a sociedade, tem muito conhecimento que você troca, mas assim, eu não sei quanto eu consigo levar um projeto se não tiver um apoio financeiro. E infelizmente, às vezes os modelos que a gente acha ideal, não sei como é que você está vendo isso aqui, o seu projeto que é lindo, mas eu espero que você consiga achar primeiro, além de todo esse conteúdo maravilhoso, mas que tenha alguma coisa que sustente, porque não é fácil, cara. É o que você falou, todo mundo vê, mas não enxerga. E quem enxerga não apoia. No outro, eu sei porque no nosso grupo que tem de pessoas que teoricamente poderiam, tá? Pô, então, ou você não está fazendo um projeto como você imagina que seja tão legal. É, Tem esse erro também, a gente acredita tanto no que a gente faz, né? Cuca, sabe o que é? Assim, você é um empreendedor. A gente, poxa, a gente se apaixona pelo projeto. Claro. A gente defende. É como se, É coisa. egoísta, não quer dividir nada. Não, e assim, é quase como um filho, né? E, pô, Ainda mais na nossa idade, você conseguir fazer um projeto que você se sinta feliz, transforme um ambiente saudável, ver as pessoas, sabe, te olharem assim, falar, putz, que legal poder participar. Isso é gratificante demais. Mas precisa de dinheiro. mas eu acho que você vai achar a forma Não, adequada. vai. Talvez não seja algo imediato. Ele vai assim, já veio, já voltou, vai, mas tá indo. Agora, Cuquinha, de todas essas coisas que você fez, né? Putz, tem alguma coisa que você não faria jamais? Ou alguma coisa que você não, assim, você recomenda? Gente, se alguém falar tal coisa para você, foge que nem o diabo da cruz. Assim, quando você está num momento mais frágil, tudo fica exposto. Então, qualquer coisa que não faça. Por exemplo, não deixe de se planejar financeiramente e com saúde. E não deixe de ter a família do lado. Putz, isso não tem dinheiro que pague, não tem relação de amigo, nada. Principalmente quem tem filhos, tenha do lado. A família não adianta, né? A família é o porto seguro, né? De um jeito ou de outro. Mesmo, assim, toda a Mesmo que você tem família. dinheiro, não importa o dinheiro, é assim, de saber que as pessoas te amam de verdade. Isso. Agora, o que eu peço para as pessoas tomarem cuidado, ter mais carinho, ser mais atencioso, ter respeito. Minha mãe sempre falou: seja gentil. Você sendo gentil com os outros, você está sendo gentil com você. Nunca deixe de ser gentil, né? As pessoas. Gentileza e educação abrem qualquer portão e coração. Isso é super verdadeiro, Então, Cuca. a gente não vai levar nada, mas a gente quer deixar alguma coisa. O legado não precisa ser dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro. Precisa de saúde. E precisa do amor da família. Nossa, não tem discussão para isso. Agora, Cuca, de novo, né? Você já tem todo um serviço prestado. Que legado que você quer deixar? Ou você gostaria de deixar? É difícil falar de legado, né? Não, você está montando ainda, né? Então, Por mas isso o que. legado é o seguinte, que as pessoas entendam que tem um jeito de ser feliz mais para frente. A gente tem isso como objetivo, que a gente pode se relacionar com as pessoas.
um legado que as comunidades, né, e o seu entorno pode trazer felicidade não só para a gente, mas para os outros. Né? E assim, esse projeto que eu faço ou outro que eu venha fazer, o legado assim, fiz um bem, estou feliz pelo que eu fiz. Não sei se isso é um legado, mas para mim é deixar uma coisa boa. É meio clichê isso? É, mas eu estou dizendo, deixando para mim, eu vou conseguir deixar para os outros. No fundo, é assim, né, Cuca? Pelo menos eu vejo dessa forma. Legado é aquilo que os outros, né, vão levar de você depois que você partir. Então é isso, eu quero que leve esse respeito que eu tenho, esse amor, esse carinho, né? E a gentileza, cara. Você acha que o pessoal hoje, assim, você acaba se deparando com pessoas que você já até comentou, né, que falta um pouco essa, eh, você consegue, por quê? Né? Acho que a pergunta objetiva é por que que as pessoas reagem de uma forma fria? Sei, cara. Essas pessoas estão muito na defensiva. Não sei se o meio digital deixou as pessoas perderem um pouco o contato humano. Porque eu que vejo cada coisa, você vai pegar no supermercado, as pessoas não te olham na cara. Você pode ser gentil, não te olha na cara. Eu tenho visto isso constantemente. Você vai atravessar a rua, por favor, É não tão agrade. simples, né? É tão simples, gentileza. E faz bem, né? Eu cada vez mais aprendi a ser gentil, cara. Eu sou um estourado, hein? Nossa, o Saraiva quando baixa. Você conhece o Saraiva? Tá Não. calminho agora? Eu sou esse, estouro. Pô, esse Saraiva aí deve ser dos anos 80, né? Nossa, o Saraiva quando. Mas é 30 segundos, acabou, acabou, não esqueço. Mas é assim, mas as pessoas são boas, cara. Só precisam ser um pouco mais desarmadas. Nós estamos muito preparados para ser reativos. Agora, Cuca, E o falta de contato humano, isso dificulta bastante, eu vejo. Porque você não pode responder, você vai, vê. Você tá aí, S, sabe? Tudo bem, é o dia a dia atual, mas isso perde tanto a referência, o carinho, a humanidade das coisas. é que a gente, inclusive a gente estava discutindo isso, né, em uma das entrevistas anteriores, né? Eh, Você ser amigo e ter amigos requer um certo trabalho também. Então, você tem que se dar também para isso. Porque no fundo, é assim, tudo bem, mandar uma mensagem é bom, ok, olha, lembrei de eu, por exemplo, eu tenho muitos amigos que eu já não, e assim, eu não estou dizendo que eu estou certo, pelo contrário, muito, estou Com claramente certeza você está errado. errado. Com Com certeza eu certeza. estou errado. É. Mas por quê? Porque eu me conecto com as pessoas, né? E eu quero acreditar que eu me conecto com as pessoas pela vibração, né? Pela alma. Mas a verdade é que assim, não tem nada do que, pô, puxar o telefone e falar: "Ô, Cuca, vamos tomar uma cerveja, vamos botar Eu aquele não ar vou porque eu não bebo. cinza." Eu não vou porque eu não bebo. Pode ser um todinho Mas não é quente assim, também. pô, como é que você tá? Pô, eu tô Não, bem. é isso. Gente, às vezes 5 minutos fazem bem para os 2 e dão uma alinhada, né. Hum, Os amigos da nossa idade ainda gostam muito de falar. O problema é quando você vai falar com filho, com sobrinhos, com. Gente, agora não, não posso. Tô. Ah, o que que você quer? É assim. E eu babão do jeito que eu sou. E não é um, são os três. Ah, tá. Ah, vou dormir. Ah, agora não posso. Ah, agora estou fazendo isso aqui. Ah, agora estou trabalhando. Ah, agora estou estudando. Ah, os três. Gente, eu quero falar. Não posso. Pô, como você é chato, pegajoso. É assim, mas é uma delícia. Ah, adoro. Ai, Cuca, eu vou te falar, Cara, viu. desculpa se eu não fui Não, assim um cara de e trouxe muita audiência, mas eu estou me divertindo em poder falar. não, mas é isso. Cuca, nesses momentos aí, né, aqueles momentos que você falou: "Puta, vende tudo, tal, tenta salvar o negócio, sócios", tem tem algum mantra, tem alguma coisa que você conversa com você mesmo para dar aquela energia, aquela, pra você, enfim, seguir e virar o jogo? Olha, tem um filho, meu filho mais novo, que ele sempre foi muito próximo de mim, ainda é, graças a Deus. E ele fala, eu falo: "Filho, não aguento mais". Eu: "Pai, as grandes guerras são dadas aos grandes guerreiros, e você é o meu guerreiro".
Puta, isso Nossa! E é verdade, porque se eu não fosse um guerreiro, eu não passaria porque eu passo e as pessoas que passam por isso também não passariam. Eu só penso na solução, cara. Isso me estressa, me cansa. Se eu ficar focado no problema, eu não saio da cama. Eu foco na solução. Isso me dá uma energia. Eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer para ajudar as pessoas, me ajudar, ajudar meus filhos. você sabe que meu pai dizia, eu lembro até hoje, né? Desde criança, ele falava, Nicolas, é o seguinte, ele era Nicolas também, né? Filho, Não é por isso que você é júnior? por isso que eu sou Júnior. Ah, tá. Ele falava, filho, se você cair em um buraco, Cuidado que você vai quebrar o pé. pode ser que você quebra o que você quiser, mas você pensa como sair daquele buraco. Então, não é a solução? Porque Eu não fico. tem, entendeu? Ah, caí no buraco, pô, mas por que que eu caí? Cara, não interessa. Interessa o seguinte, como é que eu daqui eu saio para voltar onde eu não estava no buraco? Tem uma diferença que eu vejo, por exemplo, na nossa idade, na nossa geração. Na maioria das vezes, as pessoas da nossa idade já estão com se blindaram financeiramente, não correm tantos riscos. E eu, infelizmente, eu fiquei totalmente descoberto. Mas graças a amigos como o Marcos, meu sócio, que é um irmão, um pai, outras pessoas que eu não preciso pedir me ajudam, não é financeiramente, que estão ao meu lado. Nossa, cara, isso é importante. Quando você falou dos amigos, essas horas, como eu sou feliz em ter as pessoas que estão comigo. Não são muitas, porque eu também não me abro muito. Mas as que eu tenho coragem de abrir, eu só recebo coisa boa. Essa conversa para você está sendo difícil ou não? Eu Ou ao contrário, não, acho que é boa. Me faz bem colocar um pouco para fora. porque assim, pô, você já entrevistou centenas de pessoas, né? Quer É dizer, umas 400. então, você está desse lado aqui, você está tranquilo, né? Mas muitas pessoas não conhecem a tua trajetória, não Mas conhecem. você sabe que eu gostaria que as pessoas até perguntassem durante a entrevista, que as pessoas não conseguem. Mas eu É que é gostaria. difícil, Cuca. Quando você está do outro lado, você está preocupado em fazer o teu papel do outro lado, né? É. Acho que por isso que é mais fácil para mim. E é gostoso poder falar, porque eu nunca falo. Ninguém sabe quem é o Cuca. Ninguém sabe que eu sou uma pessoa que também tem alguns perrengues que acontecem, também tenho tombos, já me machuquei e tô aí forte e firme e não vou entregar nada ainda, eu vou lutar muito ainda, né. Não, e tem muita coisa boa por vir, né? Muita coisa por vir. Só que é o que eu falei, na nossa idade não é tão fácil, as pessoas não Cuca, apoiam. esquece a idade. Não, mas o Esquece. que eu digo assim, voltando ao tema, as pessoas não apoiam, as pessoas não acreditam, as empresas têm uma certa dificuldade de entender o que a gente faz, porque não é o Cuca, é um negócio que a gente está permeando, que a gente acredita, né? Essa bandeira que a gente levanta, que a gente carrega todo dia, o apoio que a gente dá para as pessoas, o apoio que a gente dá para a gente. Poxa, tem mais um dia, vamos lá, vou fazer isso, fazer aquilo, né? Então, a luta nossa é muito maior hoje. O que que você diria para as empresas? Porque, pô, você deve estar conversando com muitas empresas e já conversou com N empresas, né? O que que você acha que falta? O que que você gostaria? Qual que seria a tua sugestão para elas? Porque eu vou dizer qual que é a minha. Cara, abre os olhos, né? Abre os olhos, abre os horizontes. Porque as empresas perdem muitas oportunidades porque as pessoas lá dentro querem fazer muitas vezes o mais fácil. Então, eu acho que as empresas ainda têm um conflito de gerações, apesar que algumas empresas já tomaram a iniciativa, estão contratando, estão vendo que é necessário trazer pessoas mais velhas para fazer gestão, principalmente. Mas em alguns casos, não vou citar nomes, mas que eu tive a oportunidade e presenciei, que eu gostaria que as empresas revessem isso. A gente tem um discurso, as empresas têm um discurso de engajamento, se empodera desse negócio da longevidade. Não vamos falar de velhinho, vamos falar de uma faixa econômica, essa geração prateada, economia prateada, que são representadas por pessoas que nem sempre têm grandes audiências, mas elas têm uma massa. E aí você, quando entra para dentro, eu já tive isso não uma vez, várias vezes,
de você entrar, como eu sempre entrei nas empresas, em vários níveis hierárquicos dentro da empresa, quando você vai aqui, tá tudo certo. Quando você chega na pessoa de baixo, ela analisa como: ah, você não tem 1 milhão de seguidores. Porra. Então, você acaba perdendo a força e tem uma série de defesas técnicas que elas foram treinadas para isso, para fazer um outro tipo de compra, um outro tipo de aproximação de influenciadores, executivos, o que for. Então, é uma defesa. Então, quando cai aqui, não é desmerecendo essas pessoas que estão fazendo o trabalho delas, mas é que esse olhar, opa, se eu colocar 1 milhão aqui, dos 200 milhões que eu gasto lá, isso aqui tem um poder percentual de resultado, engajamento, fidelidade muito maior, talvez, do que a outra mídia. Não que você esteja fazendo errado, ninguém está fazendo errado, mas um percentual para esse movimento aqui, que é um movimento que consome, que fideliza, que transmite de gerações em gerações aquele produto que você tem, aquele conceito que você acredita. E é uma geração, tecnicamente, Cuca, provavelmente mais fiel, inclusive, né? Muito é, Porque se fidelidade que eu falei. você, poxa, se você gosta de um determinado produto, de um determinado serviço que está dando certo, cabe no bolso, etc., para Muda. que você vai mudar? Só que aí, para que eu vou anunciar para eles? Já estão aí. Mas não é, esse tem que trazer o neto, tem que trazer o filho, tem que falar que é bem, mostrar que é importante a fidelização e assim, esse mais velho endossar. Quer um exemplo mais louco? Eu tenho alguns CEOs aqui que foram CEOs de montadoras. Conversando com, na época que eu comecei, puxa, vamos lá, porra, colocar o Homem de Prata junto, puta, é legal, tem tudo a ver, uma geração que consome essa marca. Poxa, mas se eu colocar um sênior, vai parecer que minha marca é velha. Eu preciso falar com moleque. Eu falei, tá bom. Quem compra um Porsche de 1,5 milhão, 1,8 milhão, é um moleque de 20 anos, 30 anos? Não, mas não é bem assim, mas a imagem tem que ser a imagem daquele. Sabe, não tem. Pode me convencer de um monte de, mas não me convence. Não é? Você vê como é que um cara de 20, 30 anos, gostaria que todos tivessem, se fosse lá e comprasse um carro de 1 milhão, 1,5 milhão. Mas não vai, quem vai comprar acima do 40, 50 no mínimo. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa de 40, 50, 60, ela quer ver alguém jovem lá, né? Ela quer se sentir Ela jovem. quer se sentir jovem, ela quer um aspiracional. Então, mas será que é o que eu falo, eu sou meio controverso, ao mesmo tempo respeito, porque faz sentido também, vou passar imagem nova, né, um negócio que a molecada vai querer, é tecnologia, então nós mais velhos vamos ter acesso a tecnologias que estão sendo desenvolvidas agora, claro. Esse é um tema aqui que a gente poderia ficar muito, muito tempo. Muito mais que as 2 horas que a gente já está falando. Cuquinha, tem alguma mensagem que você gostaria? A gente já está chegando no final, né? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a audiência? Olha, eu queria que todos pensando no tema lá, pingas e tombos, pode tomar sua pinga, porque tombo você vai levar mesmo. Só esteja preparado para achar a solução. Foca na solução. E vai tomar seu tombo. Se tiver que tomar, tome mesmo. Levanta, toma outra cachaça. Porque a gente aprende muito. Não é gostoso, mas a gente aprende pra caramba. Faz bem. E outra, tire das pessoas essas pingas e esses tombos que, principalmente da nossa geração, não falamos. Perfeito. Eu acho que quanto mais a gente conseguir saber, mais a gente vai se fortalecer. Eu acho que fica um convite, né? Gente, quanto mais a gente se abre com determinados cuidados, etc., né? Você não precisa se Não vulnerabilizar vai falar que roubou o também. sogro, né? E o sogro. Mas é assim, gente, quanto menos peso extra você carregar, você vai ter uma vida muito mais tranquila, mais feliz. Põe pra fora. Põe De para vida. fora. Eu De acho que é isso. vida. Acho que é De isso. vida. Vai doer, mas vai doer um pouquinho mais. Não, e doer tem que mesmo, mas assim, chega uma hora que você tem que jogar para
Enfim, segue a tua vida Então, e só não tem trata jeito para se você subir, né? morrer. Se você não morrer, vai ter que viver. E tem que viver, você tem que fazer de um jeito para sobreviver. Então, vai de um jeito bom. Vai procurando. Cada dia, ó, agradeça. Seja gentil com você. Levante e agradeça a você. É isso mesmo. Cuca, gratidão enorme por Eu que você estar agradeço. aqui, por ter vindo de Ribeirão. Para você, se você gostou do episódio, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal. Né? Nós, novamente, né, estamos aqui nos estúdios da Filmlab. E nós teremos conversas tão inspiradoras, incríveis como essa que acabamos de ter com o Cuca, Obrigado. né, que é uma sumidade, uma referência aí em várias dimensões. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo para vocês.